Oi, gente, boa noite. Então, hoje eu vim falar um pouquinho com vocês sobre Exu, né? Vim falar um pouco sobre essa energia, né? Porque tem muitas pessoas que é assim, né? Porque se baseiam muito nas outras religiões que falam que Exu é demônio, Exu faz mal para os outros, mas não é bem assim, né? Eu tenho livros e livros, né, religiosos falando sobre Exu. Também já pensei dessa forma, tá? Porque quando eu era muito assim, kardecista muito assim, eu também já pensei dessa forma. Achava que Exu era demônio, achava que Exu fazia mal para os outros, até ter a curiosidade, né, de começar a estudar sobre, a ir em terreiros de Umbanda, para a gente conhecer, né, as energias. Por isso que eu falo que a gente precisa ter base, ter conhecimento e entendimento do assunto para a gente poder, né, falar sobre, porque eu também era uma pessoa assim, né? Eu também tinha muito preconceito, ainda tenho alguns preconceitos no dia de hoje, né? Porque, como eu falo, a gente está aqui para melhorar, para evoluir, né? E as nossas crenças limitantes, a nossa cultura também, como vou dizer, fala muito sobre essas coisas no nosso coração, na nossa mente, né? E acaba, como eu vou dizer, nos limitando de muitas coisas, porque a gente não tem o entendimento devido. Então hoje eu vim aqui explicar, né, o meu entendimento, né, das coisas que eu leio sobre Exu e Pombagira, né? Exu é o guardião da verdade, o guardião do amor, né, as pombagiras. Eles trabalham, né, assim, no meu entendimento, trazendo o caos, né, nos lugares, na vida das pessoas, para poder trazer a ordem, né? Não sei se ficou bem entendido. O que acontece? Deus, em sua infinita bondade, né? Ele, como eu falo, ele é uma energia muito sutil. Ele não tem como vir na costa terrestre, né, aonde aqui é uma energia muito densa, cuidar pessoalmente de cada filho seu, né? Então ele manda, né, a hierarquia espiritual, que é algumas entidades, cada um se entende da forma, né, da sua cultura, do seu conhecimento, da sua religião, e envia para cada filho seu, né, essa hierarquia, esse conjunto espiritual para cuidar pessoalmente da gente, né? E dentre eles tem o casal de Exu, que é a Pombagira e o Exu. Cada pessoa tem o seu, né? Eles vão se apresentar, no meu entendimento, conforme o seu entendimento, né? Se você é da igreja evangélica, eles vão se apresentar como Espírito Santo, como os anjos, enfim. Cada religião, eles se apresentam conforme o nosso entendimento, né? E eles vêm, né, trazer o caos, como eu falo, para trazer a ordem, né? Porque Exu é disciplina, Exu é ordem e Exu é direção. O que acontece? Às vezes a gente está fora da nossa direção de vida, do nosso propósito que a gente veio fazer aqui na Terra, porque muitas pessoas têm karma ou têm missões, né? Eu creio mais que são os karmas, porque ninguém aqui é tão evoluído a ponto de fazer uma missão. Assim, não necessariamente, tem pessoas, claro, que são muito evoluídas, né? Mas no meu convívio, no meu círculo e das pessoas que eu conheço pessoalmente, eu creio, né, que é mais karma do que missão. Mas vamos lá. Aí eles vêm caminhando com a gente, esse casal, né, abrindo nossos caminhos, nos ajudando, e eles trabalham muito na energia vital, né? Porque, para quem não sabe, a energia vital é a energia sexual da gente, né? Então, ela pode prejudicar a nossa vida, né, sendo usada de forma incorreta, como ela também pode ajudar muito, se a gente souber usar, tá? Então, se você se envolve com uma pessoa, né, ou com pessoas, muitas pessoas, né, e usa essa energia somente por prazer físico, né, às vezes acaba desregulando essa energia e você pode acabar trazendo problemas na sua vida, porque Exu também está envolvido nessa energia,
né? Eu estava estudando umas coisas, lendo, por isso que muitas religiões, né, falam que não pode ter o sexo antes do casamento, porque o sexo, né, desregrado, ele desestabiliza essa energia vital, essa energia, né, que controla a nossa vida, né, o nosso caminhar. Eu até escrevi aqui que é uma energia latente, né, que é na nossa vida. Essa energia sagrada, como eu falei, usada de forma correta, né? Porque quando a gente não usa ela de forma correta, ela nos desequilibra, né? O problema não é você, né, praticar o sexo, não é esse o problema é como você vai praticar. Tipo, se você tiver vários parceiros, se você tiver relações com uma pessoa que está com a energia completamente desequilibrada, você acaba absorvendo essa energia, né, dessa pessoa para você, e você desequilibra a sua energia e acaba, né, desequilibrando a sua vida também, tá? E Exu, né? Agora, se você souber usar essa energia sexual, né, essa energia vital a seu favor, ela, né, você potencializa as coisas na sua vida, né? Tipo assim, se ela for usada corretamente, tá, gente? E se você tiver um parceiro só também, né, consegue, né, potencializar essa energia pro positivo na vida dessa pessoa também. Então, por isso que é muito importante, né, a gente ter noção com quem a gente vai se relacionar sexualmente, porque não é qualquer um que é para nossa energia. Às vezes a gente tá ali, ó, batalhando legal para poder manter a energia sexual, né, essa energia vital equilibrada, e a gente acaba se envolvendo com uma pessoa que a gente não tem, né, conhecimento do que faz ou deixa de fazer, de quantos parceiros tem, e a gente acaba trazendo isso, prejudicando a nossa energia vital, nossos, né, caminhos por causa disso. Então essa energia, ela tem que estar sempre, como eu vou dizer, sendo trabalhada, tá? Para poder, não é se prostituir, gente, pelo amor de Deus, nem sair fazendo com todo mundo, mas ela tem que ser trabalhada de alguma forma, porque senão ela estaciona. E se a gente não trabalhar essa vida, a gente não trabalha a troca no nosso dia a dia, né? Porque Exu é troca também, né? Exu tem esse negócio de troca. Muitas pessoas vê Exu só como financeiro, né? Tipo, paga uma coisa, dá uma oferenda para Exu, ele traz coisas de volta para você, financeiro. Não é só isso, gente. Exu, ele te dá proteção, sim, te dá proteção, mas ele também cobra você coisas, né? Eu falo por mim, pelos meus Exus, a minha pombagira e o seu Exu caveira, eles me cobram muito com a minha conduta moral. Eles me cobram muito caráter. A minha Padilha odeia falsidade, ela me cobra muito isso da minha parte. A minha Padilha, quando tem alguém, né, que tá sendo falso comigo do meu lado, ela fala. E ela não gosta que eu seja falso com a pessoa. Ela prefere que eu se afaste, né? E seu caveira também é uma pessoa que... Uma pessoa não, eu falo pessoa porque, tipo assim, gente, ultimamente os meus melhores amigos são as minhas entidades, né? E Deus me ajude para me continuar assim, não me desvalorizando as outras pessoas. Mas por isso que eu acabo falando como se estivesse falando de pessoas. Seu caveira também é uma entidade muito séria. Ele não é de meio termo, entendeu? Ele me protege, ele me ajuda, mas ele também cobra muito a conduta moral minha, né? Eu não sei se é sorte, né, que eu tive, ou se é azar, mas eu tive um casal de guardiões que puxa bastante minha orelha. Então, hoje em dia, eu mudei muito mesmo em relação a minhas entidades, porque eles me cobram muita conduta moral, eles me cobram muito alguns comportamentos meus que eu tinha, hoje em dia eu não tenho mais, né? Eles me cobram coisas muito sérias, que às vezes eu vejo as pessoas falando, Exu é demônio. Eu falo, como assim, gente? Demônio ia cobrar isso do filho? Demônio ia puxar a orelha e mandar a gente ter uma conduta moral melhor? Né? Algumas pessoas às vezes falam coisas que eu fico olhando assim, né? E eu falo, não existe isso, gente. Então, por isso que eu falo, é muito bom a gente ler, a gente procurar saber, ter conhecimento pra gente ter base para falar, entendeu? Como eu falei, eu não julgo as pessoas que falam essas coisas. Por quê? Porque eu também já tive esse pensamento,
né? Eu só falo pra gente ter que estudar mais, porque se eu não tivesse, né, a curiosidade, porque tudo começa na curiosidade, e começasse a pesquisar, a estudar, né, e ver como é que é a situação, eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje. Hoje eu tô onde eu tô, graças a Deus, porque a minha curiosidade me trouxe até aqui. Porque às vezes a gente, tipo, não tem curiosidade. A gente começa, igual quando eu comecei no kardecismo, por curiosidade. Começou a acontecer umas coisinhas, eu comecei a ir por curiosidade, para saber como era o contato com os espíritos, se existia mesmo essas coisas, e as coisas foram começando a acontecer e você vê que é real, né? Que aquilo realmente é real, que você consegue ter o contato com os espíritos, né? No plano espiritual, e você vê que aquilo é uma coisa séria, né? Não é só brincadeira. Quando a gente vê como só curiosidade, a gente vê meio que uma brincadeira, né? Mas com o tempo você vai estudando, você vai se aprofundando, você vê que aquilo é real, que aquelas coisas acontecem mesmo, entendeu? E que Deus não ia fazer a gente aqui só para nascer, trabalhar, comer, ter filhos, casar e depois morrer. Eu creio que o Deus que eu confio, que eu acredito que é o Deus que todo mundo confia, não ia fazer uma coisa dessa, né? Eu tenho certeza que ele não ia fazer uma coisa dessa à toa. Então a gente tem um propósito aqui, a gente tem alguma coisa para fazer aqui, né? E Exu é isso, gente. Exu trabalha, né, na nossa energia vital, Exu trabalha na ordem, Exu traz, né, a desordem, o caos para poder a ordem vir. Então é muito normal, né, quem tem energia de Exu, quem tem uma conexão muito grande com o Exu, entrar em um ambiente que tem muita coisa em oculto, né, muita coisa errada, e as coisas começam a vir à tona. Às vezes a pessoa não precisa nem fazer nada, mas as coisas erradas começam a vir à tona porque a energia do seu Exu começa a trabalhar ali. E Exu, gente, também é cobrador de karma. Ele trabalha em cima da lei de Deus, né? Que é a lei do Pai Maior. O que acontece? Se eu tenho uma coisa errada para passar na minha vida, na minha linha kármica, né? Exu só vai ali se eu estiver fazendo coisa errada para os outros, né? Se eu fizer mal para os outros ou alguém fazer mal para mim, né? Exu vai lá na minha linha kármica, né? E vai ver se eu tenho necessidade de passar por alguma coisa negativa. Se eu tiver, ele só vai adiantar, né? Mas isso eu também preciso estar vibrando igual a pessoa que está me desejando mal. Porque não adianta a pessoa me desejar mal, aí o Exu dela vem até mim, né? Se eu tô na minha razão, os meus Exus não deixam o Exu da pessoa fazer nada contra mim. Mas se eu também estou no erro, os meus Exus não podem me defender. Então eles vão dar autorização do Exu da pessoa vir e cobrar aquilo ali para mim, tá? Por isso que é muito importante a gente estar andando certo, como Ogum fala, na linha. Porque se a gente... Ogum é orixá, tá, gente? Porque se a gente não estiver andando na linha e as pessoas mandar negatividade pra gente, o nosso Exu não pode defender a gente. Nossos Exus, tanto a Pombagira como o Exu, eles têm que dar acesso livre pro Exu de fora, né, vir cobrar da gente, ou eles mesmos vêm cobrando, tá? Porque ainda tem isso. Quando a gente, né, tá errado, às vezes nossos próprios Exus vêm cobrando da gente, né? Por isso que é muito importante a gente caminhar certo, né? Tentar ouvir a nossa consciência, nossas intuições, que são a nossa espiritualidade falando com a gente, entendeu? Hoje em dia as pessoas dificilmente tem alguém que não seja intuitiva. Tem muitas pessoas, né, hoje em dia aqui no planeta Terra, tendo a mediunidade de intuição, né? As pessoas estão conseguindo ser muito intuídas pelo espiritual. Só que a gente tem que prestar atenção qual o tipo de intuição que a gente está dando vazão, né? Que a gente está, né, ouvindo. Porque aquela parada que tem o anjinho do lado e o diabinho no outro tentando falar com a gente, isso é real, gente, tá? Só que não é bem assim um diabinho e um anjinho, né? São os espíritos mais esclarecidos e espíritos menos esclarecidos. Porque eu entendo como, assim, a parada aqui é sobre, como eu vou dizer, o conhecimento e a ignorância, né? Eu não vejo muito como bem e o mal. Hoje em dia eu não vejo muito assim. Eu vejo mais como conhecimento e a ignorância. Porque quando você tem um conhecimento que uma atitude sua pode, né, ter consequências ruins, você não vai ter aquela atitude.
Agora, quando você tem a ignorância que aquela atitude sua, né, não pensa no amanhã, não pensa que ainda tem o futuro, aí você faz aquilo sem ter conhecimento, sem procurar ter preocupação com o amanhã, aí você vai arcar com as consequências desastrosas, né, que é a ignorância, que a gente, né, não tem racionalidade para ter escolhas. Então, por isso que eu falo, é muito mais sobre ignorância e conhecimento do que bem e mal, né? Espero que tenha dado para vocês entender. Exu não é demônio, tá? Exu é guardião, é protetor, né? É amigo, tá? Se você for fiel a Exu, Exu é fiel a você. Exu tira todas as pessoas negativas dos seus caminhos. Exu abre os teus caminhos, ele ajuda. Exu não vai te dar nada. Exu não dá. Ele te dá oportunidades, ele te dá, como eu vou dizer, isso aí, oportunidades. Ele te dá, porque o que acontece? Tem gente que fala assim, já aconteceu muito isso. Uma menina uma vez fui fazer um jogo para ela queria passar em uma prova aí, lá no estado dela, que ela não era do Rio. Só que ela veio perguntar se ela ia passar na prova. Só que, tipo assim, ela não tá se preparando para passar na prova, né? Entendeu? Os Exu dela vão abrir caminho para ela chegar até a prova e ter a oportunidade de entrar no que ela quer. Mas se ela não se preparar, o que adianta ela fazer a prova? Ela não vai passar. Então, Exu dá caminho, mas a gente tem que estar preparado para aproveitar aquele caminho, aquela oportunidade que Exu está nos colocando ali, entendeu? Isso que é a tal troca que falam, né? Exu, igual a gente às vezes pede amor Exu. Exu não vai lá pegar quem você quer e trazer para você. Gente, amarração é furada, adoçamento é furada. Ele te dá caminho para você ter um amor. Você pode pedir um amor a Exu. Me traga um amor. Ele vai botar nos seus caminhos pessoas compatíveis a você. Ele não vai trazer a pessoa que você quer, tá? São coisas diferentes. Você pode, igual outro dia eu estava lendo, a gente pode adoçar a nossa vida. Eu adoço a minha vida e peço pombagira para trazer coisas doces para a minha vida, caminhos mais leves. Isso ela pode trazer para mim. Mas ela não vai trazer pessoas, entendeu? Que em específico não traz. Então depende muito mais do que a gente do que o que a gente pede. O que adianta a gente pedir um amor se a gente não está preparado para amar? O que adianta a gente pedir caminhos doces, né, e pessoas legais se a gente não é doce e nem somos legais com o próximo à nossa volta? Então a gente tem que ser o tipo de pessoa que a gente quer para nossa vida. Não adianta eu querer um amor legal se eu não sou legal, entendeu? Não adianta eu querer um emprego bom se eu não estou me esforçando para estar naquele emprego, entendeu? Então não adianta eu querer amizade sincera se eu não estou sendo sincera com meus amigos. Então a gente tem que botar isso na balança, né? Exu também cobra essas coisas. Não adianta pedir se você não está querendo dar a mesma coisa. Você está fazendo Exu perder tempo, né? Então, gente, vamos aprender a mexer com essa energia. Tem muitas pessoas que eu vejo que vê Exu como vou dizer, financeiro. Exu não é financeiro, né? Não é. Ele dá caminho, né? Ele ajuda, mas ele não vai... E vai depender muito do seu merecimento, né? Que você pode dar o que você quiser, matar não sei quantos boi, não sei quantas frangas, dar lá pro teu Exu. Você tá merecendo um financeiro bom? Se você pode fazer isso tudo pro seu Exu, né? Ele saber que você recebeu uma quantia em dinheiro muito forte, vai mudar a sua personalidade, vai mudar quem você é. Exu não vai te dar, entendeu? E se ele te der e ver que você piorou como ser humano, ele vai lá e te tira. Acontece, gente. Vai pensando que não, mas acontece. Exu é cobrador de karma. Então, para a gente pedir coisas a Exu, a gente também tem que estar preparado para receber coisas. Não tem um ditado que fala, às vezes a gente pede coisas a Deus e Deus não dá, não porque a gente não merece aquilo, mas porque a gente não está preparado para receber aquilo. E Exu trabalha, né, em cima da lei de Deus, né? Porque uma coisa que eu falo, porque tem gente também que é meio lerdo, né? Deus é maioral, Deus é maior que toda e qualquer entidade, tá?
tá? Sempre Deus vai ser maior. E Exu não passa por cima da autorização de Deus. Ele sempre vai trabalhar em cima da lei de Deus. Então, não adianta eu dar um boi para Exu se o meu caminho não vai ser nunca de prosperidade, nunca de financeiro muito, de ganhos muito financeiros, porque eu não vou conseguir nunca, porque na minha linha kármica essa vida é para mim sofrer com a pobreza, porque acontece, gente. Os outros acham que não, mas ser rico é provação, ser pobre também é provação, ser bonito demais é provação, ser feio demais também é provação, tá? Ser homem em uma reencarnação é aprovação, ser mulher também é uma aprovação. Dura, mas é uma aprovação. Então, que a gente, nós mulheres, né, tenhamos, né, força para passar o melhor possível dessa aprovação e provar que a gente pode ser mulher, a gente, né, conquistamos tantas coisas por aí, porque antigamente a gente era muito submissa aos homens, né? Hoje em dia tá mudado, mas a mulherada, né, vou ser bem sincera, tá perdendo um pouco a essência, porque esse negócio de se comparar muito com o masculino acaba esquecendo da parte feminina, né? E a gente não tá deixando os homens ser homens, e isso afeta demais na nossa vida. A gente tem que aprender a deixar os homens ser homens. A gente foi tão ensinada a não baixar a cabeça para homem, né, a ser meio que feminista, né? Não no extremo, mas acabamos sendo, né, meio feminista e a gente acaba não deixando o homem ser homem e a gente acaba, né, tomando partido, tomando frente de tudo. Então, por isso que hoje em dia tem muitas mulheres solteiras, porque a mulher não se sujeita mais a certas coisas, não atura mais certas coisas dos homens e acaba, né, atraindo muito homem fraco, porque os homens, né, estão ficando com tanto medo das mulheres, né, que eles estão se fechando. E a gente, de tanto, né, bater de frente, querer ser igual aos homens, a gente acabou tendo, eu digo de mulheres no geral, tá, gente? A gente acabou ficando em uma, como vou dizer, em uma posição, no caso, muito fácil, né? Então, conforme a mulher ficou muito fácil, os homens não querem mais compromisso, né? Então, fica esse monte de mulher, né? Eu falo por mim, de 40 e poucos anos, solteira, porque não tem um homem com responsabilidade afetiva, né? Não tem, só tem filhinho de papai e mamãe, só tem homem que já foi casado e não teve um casamento próspero e voltou para a casa dos pais, homem da minha idade que nem saiu da casa dos pais ainda. Então isso afeta muito, né, aqui na crosta terrestre. Essas energias também afetam de alguma forma. Então a gente também tem que lembrar que a gente também aquela parte feminina, né? Porque muita gente fala que os casamentos antigamente deram muito certo porque as mulheres não se impunham, né? Elas aturavam muitas coisas dos homens. Mas nem todos os casamentos eram assim, gente. Tinham muitos casamentos felizes, né? Da mesma forma que antigamente as pessoas quebravam as coisas, as pessoas consertavam. Hoje em dia não, hoje em dia as coisas quebram, cada um vai pro seu lado e esquece. Então é muito difícil ter um relacionamento hoje em dia, é muito difícil você ver um relacionamento duradouro hoje em dia. E os que tem são, não todos, gente, não tô falando de todos, são movidos por agressões, são movidos por traições, desrespeito, né, falta de lealdade, né? Então a gente às vezes fica se baseando nos relacionamentos à nossa volta que a gente conhece, e a gente acaba perdendo o interesse de se relacionar sério com outras pessoas, né? Então a gente tem que parar também com isso, a gente tem que aprender a ser mais feminista, não tentar se comparar com o masculino, né? E os masculinos aprender a ser mais forte, né? E parar de ter medo de mulher forte demais, porque a vida tá difícil, né? Então, gente, era isso que eu queria falar, né? Sobre a energia, né? Do sexo, que Exu não é demônio, né? Que ele traz o caos, né? Para trazer a ordem e que eles são cobrador de karma,
Espero que tenha dado para entender, né? E como sempre eu vou tirar um conselho de Padilha aqui, né? No tarô da morte. Tarô aí, já caiu uma carta. Que a senhora tem que falar com a gente, o conselho que tem que nos dar, né? O leão, que é o sol, né? O eremita e o papa. Então, aqui Padilha fala o quê? Que a gente precisa, né, reconhecer essa nossa energia vital, né? Porque aqui ele fala que se a gente começar, né, a reconhecer essa energia nossa vital e aprender a dominá-la, né, como eu vou dizer, a equilibrá-la, né, a gente vai conseguir muitas coisas, que é o Papa, né? Então ela fala que a gente tem que aprender a usar essa energia vital, né, essa energia sexual para o nosso bem, para o nosso proveito, né, para benefício da gente, né? Só que não, como ela falou, né, não chegando ao extremo. Não é que a gente vai deixar, né, se desequilibrar essa energia e sair fazendo com um com o outro. Não é isso, mas a gente precisa, né, trabalhar essa energia para poder, né, fazer circular essa energia vital, essa energia sexual, tá? Mas lembrando, gente, pelo amor de Deus, que a gente tem que escolher bem o parceiro que a gente vai fazer isso, não é fazer com o outro, porque senão a gente acaba atraindo a negatividade toda da pessoa para nossa vida. E dependendo da pessoa, tem pessoas que têm energia muito densa, né? Tem energia de estagnação. Dependendo da pessoa, estagna a nossa vida, né? Então a gente tem que, né, saber controlar, né, saber com quem vai, né, ativar essa energia, com quem vai fazer esse trabalho magnífico, porque é um trabalho magnífico, né? Essa energia vital, né? Se a gente souber usá-la, né? Se a gente saber movimentar essa energia e direcionar ela, né, ao nosso benefício, ao benefício da pessoa ali presente com a gente consegue muita coisa boa. E ela tá pedindo para eu trazer um conselho aqui no tarô dos guardiões. Pombagira cigana. Aqui Pombagira cigana fala o quê? Libere seu libido, né? Ela fala aqui que tem muitas pessoas, como vou dizer, isso é pra mim, gente, como vou dizer, trancadas, né? Tem muitas pessoas se sacrificando, né? E não libera essa energia, né? E isso acaba travando os caminhos, porque ela diz aqui que essa energia, né, sexual, essa energia vital também trabalha no financeiro da gente, tá? Ela tá falando aqui que ela não trabalha só em prol da nossa sexualidade, ela trabalha também em prol do nosso financeiro, ela trabalha em prol do amor, né, da prosperidade. Lembrando, gente, que prosperidade não é só dinheiro, tá? Prosperidade no amor, prosperidade nas finanças, claro, evidente, prosperidade na saúde, né? Prosperidade no social, tá? No diálogo, na comunicação, tá? Como eu vou dizer, é um conjunto de prosperidade. Você aprendendo a lidar, né? Aprendendo a trabalhar essa energia sexual, essa energia vital sua, né? Fazer essa troca, você traz a prosperidade para os seus caminhos e para a sua vida, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que tenha dado para entender o que eu quis passar, tá? E até o próximo vídeo.